Olá, estudantes! Vamos começar mais uma aula para os segundo anos e as turmas de alfabetização. Eu, professora Mauricéia Joana, vou trabalhar com vocês hoje o componente de História. E o tema das nossas aulas hoje é História das Famílias. Toda família tem sua história. Eu tenho certeza que a de vocês também tem. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre essa história, sobre essa família. Mas a gente não pode esquecer, né, que esta aula está sendo traduzida para a língua brasileira de sinais. Nós temos aqui a nossa intérprete, a Késia, tá certo? Fazendo essa tradução, tornando essa aula mais inclusiva e pessoas que possam acompanhá-las com uma maior quantidade. Além da Késia, nós também temos a professora Verônica, que está no chat, e que está aí esperando a participação de vocês. Vocês já sabem que pode participar desta aula através do chat, coloca aí as dúvidas, faz perguntas e fala aí o que está achando da aula da professora, da aula da professora Mauricéia, a aula de História. Não é? Então vamos lá, vamos falar com ela. Tudo bem, professora Verônica? Tudo bom, professora Mauricéia? Tudo bom, crianças? Bom dia, crianças. Então, o chat da gente está bombando aqui, eles continuam aqui na sua aula, professora Mauricéia. Bastante gente. Vamos lá, aos pouquinhos eu vou aqui dizendo para você as participações aqui, tá certo? Que coisa maravilhosa. Então vai aí, vai falando para a gente o que é que eles estão achando. E aí aproveitem e conte um pouquinho para a professora Verônica e para mim, professora Mauricéia, a história da família de vocês. Enquanto vocês contam, eu vou contar também um pouquinho da história de hoje. Então vamos lá, vamos começar pensando o seguinte: o que é que a gente vai estudar? O componente curricular é História, como eu já falei para vocês, e nós vamos pensar sobre a história das famílias, né? Estamos aí vendo nessa imagem uma foto, né? Uma moldura aí, uma família emoldurada, uma família até grande. Então, nem todas as famílias são assim. E aí a gente pode pensar um pouquinho sobre isso. Ó. Para pensar, a gente pode pensar o seguinte. Primeiro, o que é família? Todas as famílias são iguais? Como se chama cada membro da família? E árvore genealógica? Vocês sabem o que é? Será que vocês têm alguma? Então, serão esses pontos que a gente vai abordar na aula de hoje. E para começar a aula, eu trouxe, ó, nosso reloginho, mostrando que hoje nós temos o quê? História. Então, hora da história hoje. A gente vai falar um pouquinho. Então, toda vez que aparece esse relógio, ó, olha só, despertando, é hora da história. E a história que eu trouxe hoje é uma história bem interessante, vocês vão gostar. E também podem acessar depois, se quiser, porque ela está lá na árvore de livro. O nome da história é Um Amor de Família. Um Amor de Família vocês podem encontrar na árvore de livro. Acessem e leiam ou releiam. Chame alguém para poder conhecer um pouquinho essa história. Olha só, quem escreveu essa história foi o Ziraldo, é o autor da história. E aí, gente, vê que interessante, uma curiosidade. Hoje é aniversário desse autor. É o aniversário do Ziraldo. O Ziraldo é um autor que escreve bastante para crianças e também para adultos e adolescente. Ele adora escrever e eu adoro ler os livros do Ziraldo. Adoro de verdade. E você, professora Verônica, gosta do livro do Ziraldo? Gosto sim, gosto bastante do livro de Ziraldo. E ele, assim, ele representa muito a fala do povo brasileiro, né? Tanto que ele foi, por um tempo, ele foi perseguido por conta do que ele escrevia. E o que ele escrevia só fazia trazer a clareza para a sabedoria do povo brasileiro. Pois é. E além disso, ele também gosta de escrever bastante para criança. E aí, ele inventou um personagem, sabia? Que é o bichinho da maçã. E aí ele escreveu várias histórias sobre esse bichinho da maçã. E essa história de hoje é justamente sobre a família dele, do bichinho da maçã. Então, ó, para Ziraldo, muitos anos de vida, parabéns. E agora a gente vai conhecer aí a história do bichinho da maçã. Eu vou contar para vocês.
Essa história, ela diz o seguinte, que a família dele é uma família do amor, né? Então, aí ele vai apresentar o pai, a mãe, o primo, a tia. E a história é uma família de amor pelo seguinte, porque a tia dele ensinou ele a falar amor em várias línguas. Ele ensinou a falar amor em português, né, que é amor mesmo, mas ensinou ele a falar amor em francês, em alemão, em inglês. Vocês sabem falar amor em inglês? Love. Pois é. E aí, em italiano e em espanhol, que é amor também, do mesmo jeitinho. Então, ó, a tia dele ensinou ele a falar amor em várias línguas. E ele, toda vez que ele pensava na tia, ele falava, eu gosto muito da minha tia. E aí ele também falava do primo dele, mas ele tinha uma queixa. Ele tinha uma queixa nesse livro, esse bichinho. Ele diz que o primo dele bateu nele, gente. Que primo, hein? Será que isso acontece em muitas famílias? Às vezes, né? Às vezes, assim, tem umas briguinhas, umas confusões entre as famílias. Mas isso, assim, são briguinhas entre os primos, mas não deve ser, vamos dizer, estimuladas, pelo contrário. Então, olha só. Aí, nessa história, ele continua falando, né? Que gosta muito da tia. E do primo também, apesar desse incidente. E apresenta outras pessoas da família dele. O primo, a prima, o tio, a tia, os avós, cada um com as suas características, tá certo? Então, ó, acessem a árvore e leiam essa história na íntegra. Ou peça a ajuda de alguém da família de vocês para ler. E pensando na família do bichinho da maçã, eu queria que vocês também pensassem na família de vocês. Por quê? Vamos pensar primeiro aí o que é uma família. Família é o conjunto de pessoas que possuem graus de parentesco ou laços afetivos. Então, não é só a pessoa que tem laços sanguíneos, né, com outra que pode se tornar uma família. Existem vários tipos de famílias. E aí, cada uma tem a sua história e as pessoas podem, por exemplo, viver com alguém que conhece, viver com um tio, viver com a avó, viver com um parente. São famílias diferenciadas. Mas por quê? Porque a família, ou ela tem um grau de parentesco, ou ela tem laços afetivos. E uma coisa importante, ó, é que a família, ela é uma agregação de indivíduos unidos por laços afetivos ou de parentesco, como eu já disse, consanguinidade. Então, essa família, ela é uma agregação de pessoas. Ela representa aí este grupo. E é o primeiro grupo social que as pessoas convivem. As pessoas convivem, esse é o seu primeiro grupo social. Aí depois vem a escola, depois vem os vizinhos, as pessoas no bairro, mas o primeiro grupo social é a família. E você lembra das perguntas que eu fiz lá no início? Todas as famílias são iguais? Não, né? Nem sempre todas as famílias são iguais. Agora, dentro da relação familiar, os adultos, eles são responsáveis pelo cuidado com as crianças. Então, isso aí é uma regra de todas as famílias, independente de como elas são compostas, geralmente tem um adulto que é o responsável para cuidar da criança, para cuidar de vocês. Na casa de vocês, como é? Como é a situação das famílias? Eu tenho certeza que nem todas são iguais, não é isso? Agora, é importante pensar o seguinte, apesar de nem toda família ser igual, toda família ela tem a sua história e todas devem ser respeitadas igualmente. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Você concorda comigo, professora Verônica? Plenamente, plenamente. A gente tem famílias que são formadas por uma avó, por um avô, por dois pais, por duas mães, pelo tio, há famílias que adotam algumas outras pessoas e todas essas famílias têm configurações diferenciadas. E a palavra respeito, ela precisa estar sempre presente em todas as relações. As que a gente conhece. Eu conheço uma família que ela é só formada pela mãe e pelo filho ou pela filha.
é uma configuração de família diferente. Eu conheço uma família que são duas mães, é uma configuração de família diferente, ou dois pais, ou avô. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, a família é aquele agregado de pessoas que estão ali juntos, o primeiro grupo social, como eu já falei a vocês, e independente da configuração, ela precisa ser respeitada. É a história da família, é aquela história que ela tem. E aí, a gente pensa agora, quem são os membros da família? Quando a gente pensa na família, a gente já pensa assim, logo de início, no pai, na mãe, nos filhos, não é? Essa configuração da família tradicional. Tem um pai, tem uma mãe e tem os filhos. Como eu já disse, pode ter outras configurações. E aí, outros membros da família que a gente também conhece. O tio, a tia, o primo, a prima, o neto, a neta e os avós. Veja que eu coloquei aí nessa tela os avós e a partir deles todos os outros membros da família. Por quê? Porque geralmente a gente parte a partir daí, dos nossos, né, ancestrais, aqueles que vêm antes da gente. Que aí vem o avô, o bisavô e por aí vai. E todos estes parentescos, eles formam a nossa origem. E é a partir daí que a gente pode formar a nossa árvore genealógica. Então, essa é uma outra pergunta lá do início da aula para a gente pensar o que é a árvore genealógica. Vocês têm árvore genealógica? Será que alguém aí no chat falou sobre a árvore genealógica, professora Verônica? Sim, sim. Pedro, Maria, Joana, Márcia, eles disseram que não conhecem não sabem o que são árvores genealógicas não. Ah, é? Olha aí. Então, gente, ó, se liga aí. A árvore genealógica é justamente as suas origens que vieram antes de vocês e aqueles que fazem parte do seu grupo familiar. Observe aí que nesta árvore, a gente está vendo aqui que tem o avô paterno, que é o pai do pai, a avó materna e o avô materno, que são os pais da mãe, o papai, a mamãe, aí colocou aí nessa representação eu, e aí vem, olha, meus primos, meus sobrinhos, meus tios. Então a árvore, ela vai crescendo. E aí depende muito de com quem são as pessoas que são da sua família. Você pode colocar aí na sua árvore só aqueles que moram com você, ou você pode ir pensando crescendo aí a sua árvore, né? Vai começar a partir de você, aí você vai pensar quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é seu avô paterno, quem é sua avó materna, e vai aumentando essa árvore, vai descobrindo aí os seus parentes, a sua origem. E esses é que formam a sua família e a sua história. Nem sempre as famílias são como as famílias atuais. Se a gente parar para pensar hoje em dia, as famílias elas são bem reduzidas, bem pequenas. Mas as famílias de antigamente, elas eram famílias muito mais numerosas. E a árvore genealógica eram com muitos mais galhos, mais cheios de galhos, com certeza. Pois é. Então, vocês compreenderam o assunto da nossa aula hoje? Primeiro, nós falamos sobre família, né? O que é uma família? Qual é o grau de parentesco que cada membro da família tem um com o outro? Que essa família pode ter laços sanguíneos ou afetivos. E também eu trouxe para vocês aí a sugestão do livro de Ziraldo, tá certo? A Família do Amor, para que vocês possam acessar na árvore e fazer essa leitura completa para conhecer a história da família do bichinho da maçã. Ele vai gostar, com certeza. Então, a gente finaliza agora com uma atividade que eu vou deixar aí para vocês, tá certo? Sempre deixando aí uma proposta para que vocês possam colocar em prática o que a gente aprendeu na aula de hoje. E a proposta é a seguinte. Olha só, você vai fazer aí no seu caderno, com a ajuda de alguém da sua família, a sua árvore genealógica.
não esqueça de escrever o nome de cada membro da sua família. Então, comece aí por você e vai pensando quem são os outros membros. Coloque aí na sua árvore, você pode até fazer neste modelo que eu estou mostrando aí, tá bom? Então, eu aguardo a atividade aí, façam a atividade para descobrir quem é cada um da sua família e, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham compreendido direitinho o conceito de família. Quero agradecer a Kézia, a nossa intérprete, quero agradecer a professora Verônica, que está aí no chat, a vocês que estão assistindo a aula e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau!